O Planeta Brasil seguiu para um novo destino. A partir de hoje, vocês acompanharão a nossa viagem a uma das cidades mais populosas do mundo, a Cidade do México. Serão 3 programas cheios de história, cultura, cores e contrastes da capital dos Estados Unidos mexicanos. E principalmente histórias de vida de imigrantes brasileiros. Atualmente, cerca de 17 milhões de pessoas vivem na região metropolitana da Cidade do México. Localizada a mais de 2.000 metros de altura do nível do mar, a história da cidade remonta a meados do século XIV, quando foi erguida pela civilização azteca e batizada Tenochtitlan. Em 1521, liderados por Hernán Cortés, os espanhóis invadiram e arruinaram o Império Azteca para construir a capital da colônia, Nova Espanha, atual Cidade do México. E para sabermos mais da história mexicana, estamos literalmente no ponto de partida da Cidade do México. Aqui é o marco zero dessa cidade e quem vai nos contar um pouco desse lugar, que tem muita história e muita cultura, é uma brasileira que entende muito da cultura mexicana. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem. Simone, estamos onde? Estamos na Praça do Zócalo, é o centro histórico da cidade. E esse é realmente o marco zero, como você falou. Aqui é onde todo mundo se reúne, onde ocorre um pouco de tudo da Cidade do México, é aqui. Simone saiu de Salvador para trabalhar na Embaixada Brasileira na Cidade do México. E o que era para ser uma temporada acabou se tornando algo definitivo depois que conheceu o Roberto, hoje seu marido. Depois de um período no país, deixou o emprego para abrir o seu próprio negócio, hoje conhecido como o maior instituto de português no México, a Casa do Brasil. Simone, você então trabalha divulgando a nossa cultura e apresentando a cultura mexicana para os brasileiros? Também. É um match legal, porque os mexicanos são muito curiosos, gostam muito de tudo que é do Brasil, têm uma paixão natural pelo brasileiro, então eles querem aprender português. Mas agora é a nossa vez de aprender sobre a história mexicana. E a Praça do Zócalo é um ótimo ponto de partida. O que representa esse lugar que a gente está aqui na história mexicana? Claro, esse é o centro da história, é o centro. Foi tanto o lugar onde os aztecas chegaram, os aztecas que saíram do sul, chegaram até aqui, chegaram nesse centro, montaram toda uma cidade, era uma cidade fabulosa, muito grande, chamada Tenochtitlan. E quando os espanhóis chegaram, encontraram essa cidade. Tenochtitlan significa lugar de tunas sobre pedras. As tunas são os frutos gerados pelos cactos, plantas típicas da região. Tenochtitlan foi construída seguindo uma lenda azteca. Acreditava-se que a cidade sagrada deveria ser erguida onde fosse encontrada uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto. É exatamente essa imagem que a bandeira do México carrega até hoje. E conta a lenda que aqui foi onde encontraram. Então eles montaram toda a cidade. É uma cidade que quando os espanhóis chegaram diziam, não existe cidade na Europa, na época, quando eles chegaram, do tamanho dessa cidade, com a estrutura da cidade. Era uma cidade já dividida em avenidas, em ruas, com mercados, com um sistema de troca. A moeda era o cacau, não as sementes do cacau, por isso o cacau é tão importante aqui. Esta maquete mostra exatamente como era a cidade azteca antes da chegada dos espanhóis. Era uma cidade cercada por lagos, então a cidade foi aterrada pouco a pouco para a construção primeiro da Tenochtitlan e logo derrubaram-se muitos prédios para construir a capital da Nova Espanha. Em uma demonstração de poder, os espanhóis derrubaram toda a cidade que ali estava. E aí, consequentemente, em cima do centro azteca, construíram a catedral, que é a primeira catedral católica, não? A primeira grande igreja católica da América Latina é esta. Toda essa catedral ela foi construída em cima da base do que era a cidade azteca. Então, as pedras, muitas das pedras que, com a destruição da cidade azteca, utilizaram para construir a catedral e os principais prédios que estão aqui ao redor. Então a gente está em cima
de muita história asteca, muita Com cultura certeza. mexicana aqui embaixo. Muita cultura mexicana, tem muita coisa ainda para ser explorada, que está aqui na base. E há um detalhe muito importante, né? A catedral, ela está, o terreno está afundando. Como isso aqui era um lago e foi aterrado, né? Com o passar dos séculos, o terreno está cedendo. Então a catedral, se você vê uma toma de longe, ela está tortinha. Ela se vê torta. Então quer dizer que isso aqui está afundando e a gente está em cima. E a gente está em cima. Ah, tá. Através dos vidros instalados no chão ao redor da igreja, é possível ver alguns detalhes das antigas construções astecas. A religião católica hoje, o que ela representa nesse país? Bom, é o motor do país. O México é um país de 95% dos mexicanos são católicos. Então é muito forte, tem uma força política muito grande essa igreja. Aqui é um centro de referência, um centro de encontro para todos os mexicanos. Seguimos para conhecer as outras atrações da praça. Todo este prédio que está aqui ao redor é o Palácio Nacional, é o Palácio Nacional do governo. O presidente, os ministros, secretários de Estado, todos estão aqui. Todo mundo fica trabalhando aqui. Exatamente por isso, então, na frente da praça é onde se reúne geralmente as pessoas para protestar. Para protestar, para exigir seus direitos, todo tipo de pessoas, não somente os daqui da capital, vem gente de todos os estados e se reúnem aqui. Aqui é o ponto que o ideal é que essa praça esteja sempre vazia, mas é liberado, não está permitido. Você pode protestar aqui. Entendi. E além disso, existe algum tipo de data histórica que acontece aqui? Claro, a Festa da Independência do México ocorre 17 de setembro e aqui é o ponto de reencontro, é o ponto de reunião. À meia-noite encontro, dá umas badaladas do sino e o presidente da República sai ali naquela bancada para dar o famoso grito, não? Então, para os mexicanos é, digamos, um grito e uma afirmação e confirmação da liberdade. ¡Viva México! Como é esse envolvimento com a história mexicana, assim? Foi uma paixão à primeira vista? Como foi? Foi uma paixão à primeira vista, sim. Foi uma paixão também pelo fato de eu estar casada com um mexicano. Então, é algo que eu me identifico. Eu quero esse país como se fosse o meu país também. Eu me sinto um pouquinho mexicana, um pouquinho brasileira. Então, eu tenho muito a agradecer ao país, aos mexicanos, a tudo que esse país me deu e as possibilidades que eu tenho aqui. Então, eu me sinto bem. É minha segunda casa. Saindo do Zócalo, pegamos estrada para a nossa próxima parada. Bom, gente, continuamos aqui na Cidade do México. E sabe onde eu tô agora? Dentro do carro. Tô dentro do carro indo em direção à Veneza Mexicana. Isso vocês vão ver no próximo bloco. Planeta Brasil está de volta e depois da Praça do Zócalo, que conhecemos no primeiro bloco, estamos indo em direção ao nosso próximo ponto. Só que aqui na Cidade do México, o trânsito não é fácil. Então, vamos conhecer esse próximo ponto só daqui 1 hora. Não para vocês, para mim, né? E depois de 1 hora de viagem, eu acabo de chegar a um lugar conhecido como a Veneza Mexicana. Xochimilco fica a 20 quilômetros do centro da cidade e é conhecido por ser um bairro tradicional e um ponto turístico da região. E quem vai nos apresentar esse lugar é a Irene. Xochimilco é uma região que antigamente, na época dos astecas, toda essa região era praticamente um lago. Então, o que os astecas foram fazendo é que eles foram retirando, foram formando ilhas e formando canais de água. A Irene nasceu no México, mas morou no Brasil por 20 anos. Depois de formada, resolveu cursar pós-graduação na sua terra natal e assim também resgatar as suas raízes. Atualmente, ela pesquisa sobre a migração de aves que vivem perto de zonas úmidas e Xochimilco é um dos principais pontos desse trabalho. Então, além de história, a gente vai ver alguns animais aqui?
Com sorte, talvez? Com sorte, talvez pelo horário, mas muito possivelmente a gente vê algumas aves aquáticas em rota migratória. Fomos então para a nossa embarcação. Começamos o nosso passeio. Primeira pergunta, é seguro esse barco que a gente está ou não? É seguro. Os poucos acidentes que têm ocorrido é mais por excesso de pessoas dentro do barco que pelo acidente do próprio barco, na verdade. E para o barco se locomover, a gente tem um motorzinho especial, é isso? Nada disso. Aqui o motorzinho especial é no braço. Vamos lá ver com o nosso companheiro como é que é a situação, como é que é a locomoção, como funciona por aqui. Nosso piloto nos guia usando um bastão que encosta no fundo do canal. A gente até tentou dar uma remada, mas... Agora empurra. Pronto, arrumou. Eu tô entrando na contramão, melhor deixar pra quem sabe. Estes barcos se chamam trarineiras. Uma embarcação dessa pode ser alugada por hora e saem de 7 piers diferentes ao longo do canal. E aqui as pessoas usam esses barcos para celebrações. Graduação de alguém ou quando você quer comemorar o aniversário de um amigo, você também pode vir para Xochimilco. Você pode trazer sua comida, você pode trazer sua bebida, você pode trazer sua música e você pode ficar aqui o tempo que você quiser. E você pode trazer a sua mãe? Pode trazer a sua mãe também. Para falar a verdade, a minha mãe tá aí meio que se escondendo, mas ela tá participando aqui. E ela, por coincidência, ela chegou ontem de viagem, tá me acompanhando aqui nessa experiência e matando a saudade. A dona Laura nasceu no México, mas mora no Brasil junto com o pai da Irene. Desta vez veio visitar a filha e o seu país, depois de 2 anos distante. É interessante porque aqui a pessoa não precisa ter muito dinheiro, não. Não sei, minha família nunca foi de ter muito dinheiro, mas a gente se divertia muito e Xochimilco faz parte da minha infância, com certeza. Além da dona Laura, quem resolveu aparecer foram os pássaros aquáticos tão queridos pela Irene. É uma garceta, o que a gente chama aqui como seria uma garça, prima das garças. E o que é interessante não só dessa espécie, mas de outras espécies aquáticas, é que os machos, na época reprodutiva, eles ficam com as penas bem coloridas, então eles são muito mais atrativos nessa época reprodutiva. Xochimilco também apresenta uma diversificada flora, pois aqui a terra é muito fértil. Estas ilhas de plantações têm o nome de tinampas. Além de plantas e pássaros, muitas pessoas ainda moram nos canais e os usam para o próprio sustento através do comércio, seja pilotando os barcos, cantando ou até mesmo vendendo alimentos aqui produzidos. Nos despedimos de Xochimilco e partimos para um outro bairro da cidade, Coyoacán. Coyoacán é um bairro pitoresco e conhecido pelo caráter cultural e intelectual da história do México. Foi aqui que uma pessoa muito idolatrada na cultura mexicana passou a maior parte da sua vida, a pintora Frida Kahlo. E quem vai nos apresentar essa região é a Vanessa e a sua mãe, a dona Alina. O bairro de Coyoacán é um bairro típico da cidade do México. Aqui, Ortiz fez a casa da amante dele nesse bairro, da Malinche. E essa praça é uma praça muito típica, muito visitada pelos turistas e pelos mexicanos. O Cortés que a dona Alina se refere é Hernán Cortés, o conquistador espanhol que derrubou o Império Azteca. Que esse barulho que a gente está escutando aqui? É um realejo que está tocando lá do outro lado. E isso é típico dessa praça, sempre há realejos tocando aqui. O realejo é uma tradição cultural. E por falar em tradição, os mexicanos celebram o Dia dos Mortos nos dias 1 e 2 de novembro. Que eles vão
no cemitério, fazem aquela... É uma festa, é feriado e é uma festa para o pessoal. Uma curiosidade é que no dia 1º eles fazem essas mesmas cerimônias no cemitério para as crianças, que dizem que é quando as crianças descem a terra. E no dia 2 de novembro para os adultos. E vão, arrumam um túmulo, levam flores, comida, levam mariachis, trio, e fica uma coisa bem animada. É uma festa. É uma festa. Vira uma festa. É, exatamente. Continuando a falar sobre cultura, outro símbolo muito respeitado por eles é a Santa Virgem de Guadalupe. Virgem de Guadalupe, o mexicano católico, ele faz questão de dizer que ele é guadalupano. Quer dizer, guadalupano que ele segue a Virgem de Guadalupe, ela tem mais importância do que o Cristo mesmo. Aqui em Coyoacán ficam 2 dos museus mais reconhecidos da cidade. O Museu do Intelectual Russo Leon Trotsky, que foi morador do bairro, e o Museu de Frida Kahlo. É lá que eu, Vanessa e a Dona Lina fomos passear. Frida foi uma artista importante, com um passado e com uma história triste, né? Física, sofrimento e tal, mas é muito interessante e é uma coisa muito representativa para o México. A pintora é praticamente considerada uma santa por aqui. Peraí, acho que santa não seria a melhor palavra. Ela foi amante do Trotsky e então isso para muita gente lá é interessante. E era bissexual, coisa que na época era uma coisa assim diferente, né? E que as pessoas que eram discretas nesse aspecto. A Frida foi casada com o Diego Rivera e teve alguns amantes, além do Trotsky, certo? Sim, teve. Ela era meio saidinha, não era não? Devia ser. Eu não conheci, mas devia ser. Frida Kahlo foi casada com o pintor Diego Rivera e ambos eram conhecidos pela pintura e pela forte opinião política. Figuras influentes como Trotsky e Nelson Rockefeller, vice-presidente dos Estados Unidos dos anos 70, faziam parte do círculo de amigos de Diego e Frida. Toda a história da artista está muito bem ilustrada na Casa Azul, como é conhecida a casa em que passou a maior parte de sua vida e que foi transformada em museu. Dona Lina, a senhora gosta do trabalho da Frida? Gosto, mas acho um pouco deprimente às vezes. Certo. E a senhora tem algum tipo de identificação com ela? A identificação é física, porque eu tive paralisia infantil com a mesma idade dela, aos 7 anos, e na mesma perna direita que ela teve. Desse ponto de vista somente, o resto não. E aí... Tenho muito espírito artístico. Aí, no caso, a Frida pintava melhor que a senhora e a senhora cozinhava melhor que a Frida, é isso? Possivelmente. Ela não gostava de cozinhar e eu gosto. Qual é o prato principal da senhora? E eu tenho muitos pratos principais. Eu ouvi dizer que a senhora faz uma feijoada boa aí, hein? A feijoada sai boa. E já tá chegando a hora do almoço, hein? Pausa para o almoço e no próximo bloco vamos nos preparar, porque a caminhada vai ser longa. Dá uma olhada. Vamos começar essa subida? Preparado? Bom, você vai de escada, eu vou de elevador. Não.
E no nosso último bloco de Planeta Brasil teremos a companhia de Rodrigo. Tudo bom, Rodrigão? Tudo bem, João, e você? Tudo jóia, Rodrigo. Onde você trouxe a gente aqui? Aqui estamos na Pirâmide de Teotihuacan, que significa Cidade dos Deuses. Então a gente está na Cidade dos Deuses. Sim. Essa é a porta de entrada. Sim. E agora a gente vai conhecer o quintalzinho. Sim, que aqui é a Cidadela. Cidadela é o começo de um passeio com destino às pirâmides de Teotihuacan. E todo esse trajeto vai ser apresentado pelo Rodrigo. O nosso guia é pedagogo e está aqui em missão oficial do Itamaraty para divulgar o idioma e a cultura do Brasil no México através de aulas experimentais. Chegamos ao primeiro ponto da nossa caminhada. Depois dessa caminhadinha aqui que parece pequena, mas quem não está vendo a olho nu aqui esse tamanho de degrau, hein, Rodrigo? Cansa muito, de Nossa, fato. cara. Já está quase sem ar. E com essa altitude ainda? Sim, demais. Rodrigo, o primeiro lugar que a gente está aqui é o Templo da Serpente Emplumada. Emplumada. Que em português é a serpente com penas. Dizem que nessa região aconteciam sacrifícios humanos. Parece que a gente está perto. Qual a distância daqui até a primeira pirâmide, por exemplo? Calculo que até lá mais ou menos quase 1 quilômetro. Então, se não fez exercício, agora vamos. E o sol, hoje o clima está perfeito para suar muito. Então, começar a aquecer aqui. Antes da colonização espanhola, este era um território asteca, mas não foi construído por eles. Não se sabe exatamente qual povo que ergueu a cidade, mas sabe-se que várias tribos moraram por aqui, como os Nahuas, os Totonalcas e os Maias. E de onde veio tanto interesse pela cultura mexicana? Já veio do Brasil isso? E esse interesse veio quando eu cheguei aqui no México. Eu cheguei justamente na semana do Dia dos Mortos. E algo que eu não conhecia, essa tradição, que depois do Dia dos Finados, eles dão para você uma forma de uma caveira com seu nome. E assim que eu cheguei no México, nessa semana, na minha universidade, me deram de presente com meu nome. Eu falei, caramba, já estão fazendo macumba para mim? Embaixo de muito calor, fomos rumo ao nosso objetivo, o topo da Pirâmide do Sol. E estamos na Calçada dos Mortos. Exatamente, dos mortos. E é curioso, por que dos mortos, né? Porque quando os astecas chegaram aqui, viram os templos que estão aqui em volta, pensaram que eram tumbas. Então, por esse motivo, leva o nome de Calçada dos Mortos. Então eles achavam que estavam andando no meio de um cemitério antigo. Sim, exatamente, né? Porque pensaram, como viram os templos que estão aqui, pensaram que esses templos eram tumbas. Durante o trajeto, o Rodrigo nos contou o seu segredo para conseguir este emprego junto ao governo brasileiro. A minha especialização é em atividades lúdicas, então eu também sou literalmente palhaço. Através da arte, eu me fantasio de palhaço e trabalho a cultura brasileira, nossa música, nossa literatura. Eu entro fantasiado de Lampião, já entrei também para contar um pouco do Monteiro Lobato, já de Emília, já do Vicente Sabugosa. Então, é uma maneira que eu utilizo para chamar a atenção, para dizer que o Brasil não é somente o futebol, o carnaval e o samba. São mais coisas culturais que muitas vezes esquecemos. O que não dava para esquecer é a longa caminhada que tínhamos pela frente. O sol estava cada vez mais forte, só que a bela paisagem fazia o caminho ficar cada vez mais interessante. Chegamos entre a Pirâmide da Lua e a Pirâmide do Sol. Sim. Por que o nome? Primeiro, dizem que a do Sol é para o astro Sol e da Lua também para a Lua. E só que o que acontece? Que a da Lua é para fertilização e a do Sol, onde os sacerdotes utilizavam para orar e também para recarregar as energias. E lá fomos nós recarregar as energias na Pirâmide do Sol.
Cada vez que a gente chega mais perto dessa pirâmide me dá mais medo. 256 degraus e não é qualquer degrau não, né, Rodrigo? São bem... Um degrau que chega a bater na canela, então... Vamos começar essa subida? Preparado? Bom, você vai de escada, eu vou de elevador. Não. Por aqui. Onde fica o elevador? Não tem elevador, João? Não tem? Na canela mesmo. Então vamos lá, vamos subir então. Depois de muito esforço, finalmente chegamos no topo da pirâmide. Agora, como manda o figurino, como manda a história, o que a gente tem que fazer aqui em cima? Recarregar as energias, levantando a mão para o sol, Levanta a mão pro sol. fechando os olhos, assim manda a tradição, recarregando as energias. Aqui em cima se carrega energia? Exatamente. Deixa eu tirar meu celular então para deixar carregando. Enquanto recarregávamos a nossa energia, olha só o que aconteceu. As pessoas viram o que estávamos fazendo e começaram a nos imitar. E assim a gente encerra o primeiro programa dos 3 episódios que a gente vai ter de Planeta Brasil aqui no México. Rodrigo? Eu estava conectado ainda. Ah, estava conectado? Desconectou, caiu a conexão aqui? Sim, já. Encerramos aqui o nosso programa. Semana que vem tem mais Planeta Brasil, tem mais México, mas agora a gente não vai conhecer a história mexicana, a gente vai conhecer a história dos brasileiros que moram aqui. Então não perca, final de semana que vem tem mais. Valeu. Tchau.